Olá, seja bem-vindo ao programa de treinamentos da Eufusa. Hoje vamos falar sobre gestão ambiental. Mas antes de falar sobre gestão ambiental, o primeiro conceito que a gente tem que ter claro em mente é o que é meio ambiente. Meio ambiente é toda a circunvizinhança, ou seja, o entorno em que uma empresa opera. Então a gente enxerga a empresa e tudo que está à sua volta. A vizinhança, o ar, a água, solo, recursos naturais, flora, fauna, os seres humanos e principalmente todas essas interrelações. Quando a gente vai falar de sistema de gestão ambiental, uma palavra, uma motivação que nos vem é o conceito de sustentabilidade. Por que a Eufusa busca um sistema de gestão ambiental? Para que a gente possa utilizar de forma racional todos os seus recursos, ser economicamente viável, pensar em âmbito social, conscientizar as pessoas da importância que elas têm na gestão ambiental e principalmente olhar para o meio ambiente com foco em usar os recursos da melhor forma possível, ou seja, evitando desperdícios. Quando a gente fala de sustentabilidade, o que significa? Significa ter um sistema de gestão que utilize os recursos naturais da melhor forma possível hoje, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em utilizar esses recursos. Vamos utilizar hoje os recursos que nós temos, mas nós não vamos comprometer o futuro. No futuro, as próximas gerações terão os mesmos recursos que nós estamos utilizando agora. Terão água, terão energia, terão minerais. Então, é usar de forma equilibrada, usar de forma racional todos os recursos. Da mesma forma, minimizar a geração de resíduos, para que a gente não comprometa o meio ambiente. Não dá para falar de sustentabilidade sem aplicar os 3 R's. O que são os 3 R's? É uma forma da gente minimizar o impacto ambiental causado pelo desperdício de materiais, matérias-primas e produtos. É poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Se eu utilizar corretamente, reduzindo as perdas, eu vou consumir cada vez menos. O que não pode é a gente, para produzir 1 tonelada de matéria-prima, extrair 2 toneladas, sendo que uma eu perco durante o processo. Assim, eu vou extrair cada vez mais para produzir cada vez menos. Eu não tenho uma operação sustentável. Então, os pilares da sustentabilidade aqui é reduzir o consumo ao máximo. Para reduzir o consumo ao máximo, o que eu tenho que fazer? Diminuir as perdas. Então, é otimizar a produção. Quando a gente fala de gestão ambiental, a gente está falando de produtividade, da capacidade de produzir mais com menos. Esse é o grande ponto da gestão ambiental. Olhar para todas as perdas que possam ocorrer no processo. Perda de água, perda de energia elétrica, perda de matéria-prima. Reutilizar. Reutilisar produtos e materiais enquanto eles puderem ser reutilizados. Ou seja, usar a capacidade máxima de todos os materiais. A gente vê desperdício de muitos materiais que ainda poderiam ser reaproveitados ou reutilizados dentro do próprio processo, que eles são descartados. Então, a gente acaba por gerar mais resíduo. Um exemplo disso básico, nos escritórios. Quando a gente imprime mais do que é necessário, quando a gente não reutiliza o verso papel, a gente acaba por gerar mais resíduo. Então, o conceito de reutilização tem que estar sempre na mente da gente. A geração de resíduos, ou seja, o cogerado na produção, ele é reutilizado no processo. Então, cada vez que eu reutilizo no processo, imagina quantas e quantas e quantas toneladas a gente deixa de descartar no meio ambiente. Reciclar. Depois que eu reduzi o consumo, que eu reutilizei aquilo que realmente tiver chegado ao fim de sua vida útil,
ele ainda pode servir para outros processos. Então, a reciclagem, ela só acontece quando a gente consegue separar muito bem os materiais. Então, eu posso reciclar o plástico, eu posso reciclar o papel, eu posso reciclar a madeira, desde que separado adequadamente. Um resíduo de madeira, ele pode virar um armário, pode virar uma mesa, pode virar um pallet reciclável. Então, o conceito da reciclagem, ele é muito importante. Então, se a gente reduzir, reutilizar e reciclar, a gente está gerando menos resíduo e diminuindo a contaminação do meio ambiente. Então, o que é prevenir a poluição? Primeiro ponto, prevenir a poluição do ar. Minimizar a emissão de particulados que possam comprometer a qualidade do ar. Então, a instalação de filtros e outros mecanismos para a contenção e minimização da geração de particulados são muito importantes no processo de gestão ambiental. O nosso foco é prevenir a poluição do ar, prevenir a poluição do solo. Então, vocês vão perceber a grande preocupação que nós temos em contaminar o solo. Nessa imagem, a gente pode observar a contaminação do solo gerada por óleos. Então, um fator muito crítico no nosso processo produtivo, na manutenção, é conter e descartar corretamente todo o óleo gerado no processo. O óleo, ele é um contaminante muito grave. Ele afeta não só a camada do solo, mas ela pode também afetar os lençóis freáticos, contaminando a água. A prevenção da poluição visa evitar a contaminação do ar, do solo e das águas. É para isso que nosso sistema de gestão, que o sistema de gestão Green da Eufusa foi implementado, para que a gente tenha ações e práticas diárias constantes visando minimizar ou eliminar toda e qualquer forma de poluição da água, do solo e do ar. Quando você tem um sistema de gestão ambiental implementado, você consegue reduzir riscos e maximizar oportunidades. O que eu estou querendo dizer? Quando você tem um sistema de gestão ambiental devidamente estruturado, você evita multas e embargos, porque você tem a atenção ao meio ambiente, você se preocupa com o que você consome, o que você gera, e, consequentemente, você acaba por atender todos os requisitos legais. Você diminui a reclamação da comunidade e você minimiza a perda de clientes. Vocês sabem que hoje em dia, muitas das escolhas dos consumidores, muitas das escolhas das empresas estão voltadas a fornecedores que sejam ambientalmente corretos, que tenham em seu processo de fabricação o devido cuidado com os resíduos gerados, que atendam à legislação. Cada vez mais isso é uma cobrança da sociedade. A gente quer sim ter produtos bons, mas quer ter a certeza de que esse produto foi produzido de uma forma ambientalmente correta. E oportunidades. Que oportunidades são geradas quando a gente tem um sistema de gestão ambiental implementado? Em primeiro lugar, a redução do desperdício. A gente passa a olhar com outros olhos aquela torneira que fica pingando água constantemente, as lâmpadas acesas. Isso é a consciência ambiental. Um segundo ponto é que a gente acaba por transformar lixo em receita. O que eu estou querendo dizer? Todo sistema de gestão ambiental tem como uma das suas atividades principais a coleta seletiva. Porque quando a gente separa tudo aquele lixo, tudo aquilo que estava misturado, a gente separa corretamente em papel, papelão, resíduo contaminado, a gente passa a ter a oportunidade de reciclar, de enviar para uma empresa que vai fazer a reciclagem. Então, aquilo que era um lixo, que não tinha valor, passa a ter valor. E muitas empresas começam a gerar um caixa. Eles têm lá uma receita oriunda da venda de resíduos. Aí a gente passa a dar valor, fala, olha, isso que antes a gente jogava fora de uma forma indiscriminada, hoje tem valor.
Todo sistema de gestão ambiental ele pode ser certificado com base na ISO 14001. É uma norma reconhecida internacionalmente e ela define todos os requisitos para um sistema de gestão ambiental eficaz e voltado efetivamente para a prevenção da poluição. Então, resumidamente, a gente tem aqui a ISO 14001, a sua base é a política, que da política a gente vai ter os objetivos e indicadores ambientais, a prevenção da poluição, que a gente levanta todos os aspectos e impactos ambientais, define controles e elabora um plano de atendimento a emergências. A gente também tem aqui o atendimento aos requisitos legais, como eu já falei, né? Toda a legislação ambiental, municipal, estadual e federal deve ser conhecida e principalmente atendida. Melhorar sempre. A ferramenta para isso são as auditorias internas e externas e os planos de ação. Aqui segue a nossa política ambiental. São as diretrizes da Eufusa em relação ao meio ambiente. A Eufusa, indústria produtora de óxidos fundidos, por meio do seu sistema de gestão ambiental, visa assegurar o comprometimento da direção e de seus colaboradores com a proteção do meio ambiente e prevenção da poluição, por meio do atendimento aos requisitos legais pertinentes, do atendimento aos padrões de lançamento de efluentes e emissões atmosféricas, redução da geração e destinação de seus resíduos, utilização consciente dos recursos naturais e energia em seu processo produtivo e a melhoria contínua do seu sistema de gestão ambiental. Então essa é a nossa política que a gente espera e acredita que todos os nossos colaboradores sigam como diretriz ambiental. Esperamos que todos tenham, além do conhecimento da política ambiental, a prática de ações que levem ao atendimento desses objetivos. Quando a gente fala de impacto ambiental, a gente tem dois conceitos que estão relacionados: o aspecto e o impacto ambiental. O que é o aspecto ambiental? O aspecto ambiental é a causa do impacto. Então, tudo aquilo que é consumido ou gerado pela empresa pode causar um impacto ambiental, ou seja, pode causar uma alteração do meio ambiente. Quando eu falo que eu consumo matérias-primas, água, energia, combustíveis, eu estou gerando esgotamento de recursos naturais. Quando eu gero resíduo sólido, eu estou contaminando o solo. Quando eu gero efluentes, eu posso contaminar a água. E quando eu gero particulados, poeira, eu posso contaminar o ar. Então, essa é a grande relação: conhecer os seus aspectos ambientais, os possíveis impactos e ter controles para que os aspectos ambientais não se tornem impactos. Aqui seguem vários exemplos de aspectos e impactos ambientais. Então, a gente sempre vai associar a uma tarefa, a uma atividade, qual é o aspecto, qual é o impacto e qual que é a forma de prevenção. Isso é um sistema de gestão ambiental, focar na prevenção. Por exemplo, a gente tem uma atividade produtiva cujo aspecto é consumo de água, o impacto é o esgotamento desse recurso natural e a forma de prevenção. Uma delas é o uso consciente da água, mas a gente pode ter vários outros dispositivos, várias outras ações para minimizar esse consumo, como, por exemplo, torneiras que desligam automaticamente, controles operacionais que evitam o desperdício. Temos um aspecto e impacto muito comum resultante da atividade administrativa, que é o consumo de papel. Então, eu tenho um aspecto que é o consumo de papel, o impacto que eu tenho é o esgotamento de um recurso natural, que são as árvores, são as florestas, e a forma de prevenção, o que pode ser utilizado para minimizar esse impacto, para reduzir o corte de árvores. Eu vou reutilizar o verso das páginas, os rascunhos, vou imprimir somente o necessário. Então veja, quando a gente fala de prevenção, vem muito a questão da conscientização,
conscientizar para usar somente o necessário. Usar somente a quantidade de água necessária, a quantidade de papel necessário, reaproveitar sempre que possível. Aqui um outro aspecto é o consumo de Big Bags. O impacto é a contaminação do solo, a geração de resíduos, a ocupação de aterros. E qual que é a prevenção? Reutilizar sempre que possível esses Big Bags, fazer com que eles tenham uma vida útil maior e que deixem de gerar resíduos e ocupar lugar nos aterros industriais. Um aspecto também muito comum é o uso de produtos químicos, que eles podem causar a contaminação do solo, da água, e a forma de prevenção é armazenar e utilizar corretamente esses produtos químicos para evitar vazamento, para evitar o descarte incorreto dessas embalagens. Só assim a gente pode prevenir a poluição. Da mesma forma, o uso de produtos químicos como tintas e vernizes podem também contaminar o solo e a água. Qual é a forma de prevenção? Se descartarmos corretamente como resíduos perigosos, esses resíduos terão a destinação correta, serão devidamente tratados e não contaminarão solo e a água. Um aspecto que nos chama muita atenção é a geração de fumaça preta, geração de particulados, que causa poluição do ar, altera a qualidade do ar. Uma das formas de prevenção é utilizar o Arla, fazer a manutenção preventiva corretamente dos caminhões para evitar a emissão de fumaça preta. Nós, na Eufusa, controlamos nossos fornecedores, nossos veículos, fazendo a medição regular e constante da fumaça preta. Se identificado, é aberto um plano de ação para que esses veículos sejam adequados. Outro aspecto muito comum é a geração de resíduos da construção civil. Se nós não dispormos corretamente esses resíduos, eles podem gerar a proliferação de insetos e roedores que podem causar danos à saúde das pessoas. Então, em muitos casos, a prevenção é cobrir esses materiais, descartar corretamente para que não gere um acúmulo de água e propiciem locais onde há proliferação desses insetos. Sabemos que um dos pontos críticos para a saúde do ser humano está relacionado à proliferação de doenças como, por exemplo, a dengue, que o mosquito Aedes aegypti, ele se prolifera em locais onde há acúmulo de água. Então, a forma de prevenção é evitar pontos de acúmulo de água, cobrindo as superfícies. Outro aspecto muito comum é a geração de resíduos eletrônicos, provenientes de vários equipamentos que utilizamos no dia a dia, teclados, monitores, rádios, celulares. Tudo isso, se descartado incorretamente, gera um impacto ambiental de contaminação do solo, porque vários desses equipamentos eles contêm elementos químicos perigosos no seu interior. A melhor forma de prevenção é o descarte correto desses equipamentos. Existem várias empresas licenciadas para o recebimento desses equipamentos e eles conseguem separar todos esses elementos e dar a destinação do que pode ser reciclado e do que não pode ser reciclado, eles são devidamente destinados. Outro aspecto é a geração de óleo lubrificante, que nós temos aí em muitas das atividades das oficinas. O impacto é a contaminação da água. A prevenção é descartar no local correto, ter sistemas que consigam separar a água e o óleo para que a água possa ser reutilizada e o óleo seja devidamente descartado. Bom, como nós falamos até agora, de aspecto, de impacto ambiental, de ciclo de vida, de prevenção da poluição, de contaminação, qual é a ferramenta que nós temos na Eufusa para compilar tudo isso? Compilar os nossos aspectos, os nossos impactos, os controles. Então, a ferramenta que a gente utiliza, que é um requisito da ISO 14001, é o LAIA, Levantamento de Aspecto e Impacto Ambiental. E qual que é a importância do LAIA?
O Laia, ele vai nos ajudar a identificar em todos os processos quais são os aspectos ambientais potenciais gerados em cada uma das atividades. E aí, o que é um aspecto ambiental potencial? É todo o aspecto que tem a capacidade de gerar um impacto ambiental. Em seguida, nós vamos avaliar esse aspecto ambiental em relação à sua situação, à sua incidência, à sua temporalidade, a classificação em um impacto adverso e benéfico, se isso é um risco ou uma oportunidade ambiental, e se esse aspecto e esse impacto ele é oriundo de uma demanda interna ou externa, ou seja, se é uma demanda da própria organização, da própria UFUSA, ou se é uma demanda que vem dos órgãos ambientais, da comunidade, uma demanda externa. Nós vamos identificar e propor controles ambientais para evitar o impacto. E aí sim, nós vamos ter o aspecto ambiental real. Então, o que é o potencial do real? O potencial é aquele aspecto que pode acontecer sem nenhum controle da UFUSA. Eu tenho lá a geração de particulados, sem pensar nos controles que eu realizo hoje, como a utilização dos filtros mangas, os controles ambientais que a gente tem, o monitoramento ambiental no entorno. É o mesmo aspecto que eu estou falando de geração de particulados, só que numa condição, o potencial, eu analiso sem nenhum dos meus controles. E aí ele vai ter uma significância alta. A partir do momento que eu começo a colocar todos os controles existentes, esse impacto ele vai diminuir tanto na sua abrangência, na sua severidade, na sua probabilidade, porque eu implantei controles. Então eu sempre vou apontar o aspecto potencial e o real. O real é a situação que eu tenho hoje, a situação com controles ambientais. E por fim, nós vamos ter ali os controles dos aspectos reais, como prevenção, monitoramento e mitigação. Esse é o Laia, uma matriz de aspecto e impacto ambiental que vocês encontrarão divulgado na sua área de trabalho. Aqui a gente tem a área, a atividade, o aspecto e impacto e principalmente os controles, como a prevenção, o monitoramento e a mitigação. Também a classificação se esse aspecto e impacto ambiental é significativo ou não. Aparecerão identificados na cor vermelha. E esses são considerados os significativos, ou seja, os mais críticos daquele processo. Como, por exemplo, aqui, a gente tem na área de reforma de bases a atividade de preparação da base, cujo aspecto é geração de cavaco e sucata metálica. O impacto é o esgotamento de aterros e a prevenção, a sucata de grafite deve ser separada e identificada para posterior comercialização e demais sucatas armazenadas em coletores de metais. Então, essa é a forma de prevenção. Essa é a forma que o nosso sistema de gestão ambiental definiu para evitar o impacto ambiental. Iremos monitorar se essa prevenção está sendo executada através dos indicadores de quantidade de resíduos sólidos gerados. Mitigação, como essa não é uma situação emergencial, ela é não aplicável. E esse aspecto, ele não é classificado como significativo. Agora vamos falar de um aspecto significativo. Na atividade de pelotização, a gente tem um aspecto de consumo de energia, cujo impacto é redução da disponibilidade do recurso natural, e a prevenção é evitar manter equipamentos e iluminação ligados sem necessidade. Nós iremos monitorar através do indicador de consumo de energia elétrica. Não há situação de mitigação, visto que isso não é uma situação emergencial, mas é um aspecto significativo. Vocês podem observar que ele vai estar na tabela, na matriz, na cor vermelha, com uma indicação número 12.
Para tudo que é significativo, nós temos que ter um indicador, objetivos, metas e programas. Então, aqui a gente tem o indicador de consumo de energia sendo monitorado pelo Plano de Ação 25. Então, a matriz de aspecto e impacto é o coração do nosso sistema de gestão ambiental. Todas as práticas para prevenção, monitoramento, mitigação estão descritas relacionadas a cada possível impacto gerado nas atividades do seu processo. Assim, gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e, principalmente, contamos com vocês no nosso sistema de gestão ambiental. Muito obrigada!